Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou mostrar para vocês o trajeto que logo que eu vim morar aqui em Alvorada eu fazia, né? Quando trabalhava na madrugada e que eu morava lá, bem lá em cima, lá naquelas antenas, atrás daqueles matos lá. E eu atravessava essa ponte aqui em torno de muitas vezes 5 horas da manhã. Eu atravessava aqui, dura de cachaça, quando eu via nas bebedices, nas farras. Eu fazia esse trajeto. Só que eu descia lá na avenida, lá em cima, e atravessava aqui. De 5 da manhã, 6 da manhã. Essas casas aqui não tinha. Isso aqui era um campo aberto. Olha só quanto mato. Olha o perigo que eu enfrentava, né? Mas eu não tinha medo, né? Porque Satanás, ele nos engana. Aqui atrás é os prédios já. Eu moro um pouquinho mais pra lá. E eu passava sozinha. Não tinha medo nenhum de passar, né? Por quê? Porque Satanás, ele é astuto, então ele nos dá essa coragem, né? De enfrentar. Aqui não tinha nada dessas casas aqui. Isso aqui era um campo aberto. Aqui mais pra lá era um ponto de drogas. Tinha muita prostituição aqui nessa área. Ali mais pra frente, onde tem aquele coqueiro ali, com aquelas pedras, aqui era um posto da Brigada Militar. Porque aqui eu cheguei para morar aqui na época da pacificação. Aqui foi um bairro pacificado, tá? Então muitas dessas casas não tinha, passou a ter depois, e era muito perigoso, muito mais do que hoje. Graças a Deus, né? Tem lá seus problemas, mas é bem mais tranquilo de caminhar aqui, de morar aqui, do que na época em 2012, 2013, quando eu vim morar neste bairro. Então hoje, esse aqui, posto de gás não tinha. Isso aqui era uma casa abandonada também. Era bem diferente. Hoje está bem mais mudado. Agora tem até a entradinha. Ficou bonito. Antes não tinha nada disso. Isso aqui era bem deserto. E eu atravessava aqui, sozinha. Grande parte das vezes sozinha. Bêbada, né? E eu ia na cara e na coragem, né? Como diz. Então, olha o cuidado de Deus com a vida da gente, né? Porque Deus me livrou de várias situações aqui nesse bairro, que é a avenida principal. Na época não tinha asfalto, era barro mesmo. Aqui tem uma igreja que eu já frequentei aqui, essa igreja também, para a glória de Deus. O mercado, vou mostrar para vocês o mercado. Esse mercado era bem pequenininho, gente, era só uma pecinha. Agora, graças a Deus, expandiu. Mas quando eu vim morar aqui, esse mercado era bem pequenininho, né? Não tinha quase mercados aqui. Era só esse e um outro mais pra frente, que agora mudou os donos. E depois lá em cima na avenida. Então aqui é um pouquinho da onde eu moro, mostrando pra vocês. E eu subia, irmãos, tudo isso aqui. Ou então eu ia para uma rua que tem lá do outro lado, lá no final. Eu atravessava lá por trás e subia. E eu morava mais pra cima aqui. Eu não vou chegar aí até lá em cima, porque eu tô indo
na farmácia comprar um remédio para minha bebê, que ela tomou vacina ontem, a vacina do Covid, né? E daí eu decidi mostrar para vocês um pouquinho do bairro onde eu moro. Na verdade eu moro do outro lado, né? Daquela pontezinha pra cá é um bairro e da ponte pra lá já é outro bairro. Mas eu morei um bom tempo neste bairro aqui, só que mais lá pra cima, mais a Avenida das Antenas que chama. E nesse tempo eu não era convertida, eu não conhecia Jesus, mas tinha um senhorzinho onde eu morava de aluguel que ele já falava de Jesus pra mim. E eu creio que muitos livramentos Deus deu pra minha vida através das orações daquele homem. Então eu queria mostrar um pouquinho pra vocês como é. Aqui tem bastante coisa, bastante comércio hoje em dia, graças a Deus. Então a gente não precisa mais ir no centro para fazer compras, dependendo do que você precisa. Isso nos ajuda muito, né? Principalmente quando eu tô de folga, que né? Agora eu tô 3 dias de banco de horas. Daí se eu preciso de alguma coisa, não preciso estar indo na avenida principal, porque aqui tem farmácia, tem mercado, né? Tem caixa eletrônico. Então ajuda muito. E assim começou minha vida aqui em Alvorada, né? Primeiramente eu morei 6 meses no bairro Caraí, onde eu era babá. E depois Deus me trouxe para morar aqui, nesse bairro. Aqui começou minha história, né? Minha mudança de vida mesmo começou aqui neste bairro. Aqui que Deus começou o trabalhar dele na minha vida. E hoje eu posso ver o cuidado de Deus na minha vida. Imagina quantos livramentos o Senhor me deu aqui nesse bairro, né? Livramentos de morte, livramentos de assalto, como mulher, né? De abusos até mesmo. Que a gente não sabe, né? O que se passa no coração do homem. Mas Deus sempre me guardou, sempre me cuidou. E eu dou toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor Jesus. Então é isso, meus irmãos. Esse é o bairro Umbu. E eu moro na Salomé, né? Mas minha história começou por aqui. Aqui começou o agir de Deus, o trabalhar de Deus na minha vida. Bem, irmãos, então eu quis dividir um pouquinho com vocês, né? Da minha trajetória na cidade de Alvorada. E eu morava mais pra lá. Subindo aqui, lá tem os matos, né? E eu morava mais pra cá ainda, mais pra cima. Subindo aqui, não dá pra ver. Vou fazer o percurso com vocês, né? Até mais um pedaço, pra vocês verem a distância que eu caminhava sozinha para chegar na casa onde eu morava. Vou aproveitar que eu tô de folga, já faço uma caminhadinha e já mostro para vocês. Vou atravessar aqui a rua, que é um lugar assim bonito até para morar, assim, eu gosto. Um lugar que hoje é tranquilo, hoje é calmo, né? Ainda tem suas adversidades, como qualquer bairro, mas ainda é um lugar tranquilo. Ainda dá pra morar aqui, bem tranquilo. Pra criança também, né? É tranquilo, graças a Deus. Não tenho o que reclamar. Eu acho que é só esse chicote aí. Eu sempre, quando morei aqui, sempre tive o cuidado de Deus na minha vida. Eu sempre vi a mão de Deus, mesmo sendo falha, imperfeita, pecadora como sou. Sempre vi a mão de Deus a me guardar neste lugar. Amém?
Então olhem só a distância que eu fazia. Sem contar que eu vinha de mais longe ainda, né? Ali onde eu mostrei pra vocês da pontezinha, é mais ou menos a metade do percurso que eu caminhava. Então ali era metade, porque às vezes eu descia lá na avenida principal, na faixa, que dá mais uns 15 minutos dali naquela ponte que eu mostrei pra vocês. Então eu fazia todo esse percurso de madrugada, como falei pra vocês muitas vezes já, embriagada, né? Arriscando, né? Colocando minha vida em risco. Mas como eu saía do trabalho de madrugada e não tinha ônibus, eu ficava nas farras, nas bebedices, né? Nas baladas. E aí tinha um ônibus que saía de lá 4h05 da manhã. Tinha um outro que saía às 5h07, acho que da manhã. E aí eu pegava esses ônibus, um desses horários, e vinha. Aí descia lá na avenida e vinha a pé. Vinha a pé, sozinha. Meu Deus, porque eu creio que Deus já tinha um cuidado com a minha vida. Hoje eu vejo que Deus já me guardava, mesmo no mundo, mesmo com a vida toda torta, toda errada. Deus, ele cuidava de mim. Em cada detalhe, assim, na minha vida, eu vejo o cuidado de Deus, né? Desde o dia que eu nasci, né? Deus já me deu livramento de morte no dia que eu nasci. E quando era criança também, uma vez eu tentei me jogar na frente de um caminhão e Deus me livrou, Deus me guardou, fez com que a pessoa visse e aí conseguiu frear a tempo. Então eu vejo assim o cuidado de Deus na minha vida, quantos livramentos de morte o Senhor já me deu, né? Porque Deus, ele guarda dos seus, né? Cuida dos seus. Ainda que a gente muitas vezes é ingrato, não reconhece a mão de Deus, o agir de Deus na nossa vida, né? Hoje eu consigo reconhecer, né, esse amor que Deus sempre teve por mim, esse cuidado de Deus. Olha só, bastante flores, bem arborizado. É um bairro bem bonito. As casas são bem simples, né? São famílias humildes, né? Que vieram pra cá em busca de uma vida melhor. É assim como eu vim de Dom Feliciano, um lugar tão longe, tão distante, em busca de oportunidades, de uma vida melhor. E pra gente que está começando, aqui é um bom lugar para se começar, né? Para depois expandir fronteiras, mas para se começar aqui já é um bom início. Como falei para vocês, né? Aqui antigamente as pessoas falam que era tudo mato, né? Que não tinha nem a metade, né, da população que tem hoje. Era bem diferente. Inclusive quando eu vim morar aqui era diferente. Aqui tinha uma creche que eu vinha trazer a filha do meu amigo. Todos os dias eu vinha trazer ela. Uma creche que tem aqui do lado. Aqui mais pra frente tem um beco que eu também, como eu falei pra vocês, quando eu vinha pela outra rua de trás, eu saía aqui nesse beco. E aqui era estreito. Aqui era estreito mesmo, sabe? Então às vezes eu ouvia aquela voz, não vai por ali não, vai por lá. Aí eu atravessava lá por baixo, pelaquela ponte de lá. E quando eu pegava das 6, que era mais tranquilo, que já era mais dia, eu atravessava nesse beco ali, que é bem estreitinho. Vou ver se eu consigo daqui desse lado da rua mostrar pra vocês como é que era. Essa era a moto.
virar aqui pra vocês verem. Olha só. Ele era bem estreito, bem afunilado. E eu passava por aqui. Eu subia de manhã por ali, por aquele beco. E eu morava nessa rua. Só que mais lá pra cima. Morava bem lá em cima. Então é isso. Eu morava lá em cima. Não sei se dá pra ver. Tem um ônibus parado lá em cima. E eu morava do outro lado da onde está aquele ônibus. E era aqui. Aqui começou minha trajetória, né? Lembrando que antes de morar aqui, eu morei 6 meses em uma outra rua, em um outro bairro, que é um pouco distante daqui. Mas, digamos que eu comecei a mudar, Deus começou a mudar a minha vida, o cenário da minha vida, a partir daqui. Aqui nesse bairro foi o ponto de partida para uma nova história na minha vida, amém? Então eu queria dividir isso com vocês. Achei interessante dividir isso com vocês, compartilhar esse testemunho dos cuidados de Deus com a minha vida. Eu subi isso aqui tudo sozinha. Aqui havia uma invasão mais pra cima e era bem perigoso. Bem perigoso. Tava muita briga por pontos, né? E eu enfrentava tudo isso, irmãos, de madrugada pra ir trabalhar, pra trazer o pão de cada dia. Então é isso, eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E aqui foi o meu ponto de partida para uma nova história com Jesus na minha vida. Aqui que tudo começou. E eu senti de compartilhar com vocês um pouquinho, né, de como é morar aqui, né? Quantas coisas já passei por aqui, né? Enfrentei vários perigos, mas em tudo eu vi a mão de Deus a me guardar, a mão de Deus a me segurar em todo instante. E Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Aqui tinha uma padaria, o pão daqui era maravilhoso, muito bom. Como falei pra vocês, já comi muito pão com ovo, muito pão com mortandela, pra não passar fome, pra poder alcançar os meus objetivos, né, de sair do aluguel. Então eu juntava dinheiro. E aqui também foi um lugar de socorro, né, que muito pão com mortandela, muito pão com ovo eu comi daqui. Comprava aqui, amém, irmãos? Então, lugar de bênção. Lugar onde Deus me deu muitas vitórias, muito aprendizado, né, muita experiência. E um lugar onde Deus tratou comigo aqui neste bairro também. Deus tratou comigo, Deus foi me espremendo, foi me afastando de amizades que não serviam, que não edificavam em nada. Aqui foi um lugar onde Deus tratou verdadeiramente o meu caráter, a minha dignidade. E eu pude ver o cuidado de Deus comigo. Então é isso, irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até a próxima, se Deus quiser e assim permitir.